Olá, eu sou o Padre Air José e mais uma vez, mais um dia, a gente está aqui para conversar e refletir com você sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos tirar um versículo, ou melhor, uma citação muito própria do evangelista Mateus, também uma citação, um trecho muito conhecido nosso, que as nossas liturgias dominicais sempre nos apresentam para que a gente reflita melhor sobre a nossa vida. E nós temos conversado aqui sobre a questão da compaixão, até mesmo porque estamos vivendo plenamente esse tempo da misericórdia. O Papa Francisco sempre apresentou isso de maneira muito especial desde o ano passado, desde o dia 8 de dezembro do ano passado, que vai vigorar até novembro deste ano, viver plenamente a misericórdia. E o trecho bíblico de hoje fala justamente sobre essa questão, claro, baseado no evangelista Mateus. E é interessante porque é uma situação, melhor dizendo, que acontece comigo e também certamente acontece com você. Essa citação, esse trecho bíblico, fala quando Pedro questiona Jesus sobre a questão do perdão. Como é que a gente tem que perdoar? A gente tem que perdoar algumas vezes? Como é que isso deve acontecer na nossa vida? E Jesus, para responder a ele, conta uma parábola de um rei que tinha o seu servo, que devia a ele. E o que ele faz? Ele vai cobrar esse servo diz, olha, eu não tenho com que pagar, por isso eu peço misericórdia, me dê um tempo para que eu possa te pagar tudo isso. E claro que esse rei concede, porém, esse homem, quando vai para a rua, encontra alguém que tem a mesma situação em relação a ele, porém ele não perdoa essa pessoa. Ele cria uma situação de injustiça, da qual uma situação que ele não vivenciou, junto àquele que também lhe havia cobrado. Por isso que a questão do perdão, ela precisa ser entendida por nós de maneira muito simples. Se você quer pedir a Deus que Ele te perdoe, veja se você tem condições de fazer isso com aquelas pessoas que te ofenderam ou que também você as ofendeu. Vê se o seu coração está disposto a ter a mesma abertura que Deus certamente tem em relação a você quando você vai até Ele pedir esse perdão. O trecho bíblico de hoje é muito apropriado para que a gente entenda tudo isso. Nem sempre a gente consegue viver plenamente a ação de Deus porque falta-nos justamente essa compreensão. Por que será que às vezes nós, quando falamos do perdão, nós achamos que só nós podemos ser perdoados? E aí, para nós, nesse dia de hoje, quando se trata dessa reflexão daquele homem que foi tão imprudente, tão mau, tão perverso, que a gente reflita se nós não estamos fazendo a mesma coisa. É muito comum da nossa parte ver quais são as coisas que vão nos ajudar ou, em relação a elas, como nós teremos algum tipo de privilégio. É muito comum, porque isso acaba sendo humano. Mas nós temos que lutar contra tudo isso, porque senão a gente perde a referência, de fato, daquilo que é Deus ou daquilo que Ele quer realizar na nossa vida. E é muito triste quando, de fato, nós experimentamos tanto, por exemplo, na Eucaristia, na Santa Missa, quando nós recebemos a comunhão, nós experimentamos esse amor tão incondicional de Deus, mas quando a gente sai da porta da igreja para ir para a nossa casa, nós somos tomados pela ira, somos tomados pela raiva, por tantas outras coisas que acabam nos afastando daquilo que nós acabamos de experimentar e viver. É muito triste quando nós não temos a capacidade de dar esse passo, e nós podemos dar esse passo. Por isso, ao refletir essa palavra, é bom que a gente tome como referência a primeira coisa, esse amor de Deus é sobre todos nós. Não perder, de fato, aquilo que é próprio de Deus. Derramar sobre nós as suas graças, os seus dons, as suas bênçãos, para que a gente seja diferente. Eu sei que eu tenho as minhas dificuldades, você tem a sua dificuldade ou as suas dificuldades. Todos nós estamos no mesmo caminho. Não é pelo fato de um ser padre, o outro ser religioso, o outro ser leigo, que vão passar por dificuldades diferentes, um é maior ou menor, enfrenta melhor e enfrenta do que o outro. É claro que não. Todos nós temos as mesmas fragilidades. Alguns superam mais rápido, outros não. Mas todos nós temos as dificuldades. O que nós não podemos fazer é achar que o outro não merece, nesse caso, a partir da palavra de hoje, a nossa misericórdia, a nossa compaixão. Uma coisa interessante no trecho bíblico, quando você for ler, você vai entender melhor,
é que esse mesmo homem que foi perdoado pelo rei, foi perdoado pelo seu patrão, e ele não perdoa aquele também, o seu amigo que lhe devia, quem vai dizer ao rei não é ele mesmo, são os outros, porque eles ficam inconformados com aquilo que eles acabaram de presenciar. Eu acho que isso tem que movimentar e motivar a nossa vida. Se a gente recebe de Deus o bem, que a gente distribua esse bem. Pode até parecer muito simplista hoje, você vai entender como você quiser. Mas a verdade é que se a gente experimenta o bem em Deus, por que a gente tem essa dificuldade de reproduzir isso nos nossos relacionamentos? Porque é mais fácil você ficar preso ao erro do outro do que libertar o outro daquela culpa? Porque é mais fácil, às vezes, compreender que o outro tem milhões de motivos para errar, mas você pode ter uma atitude simples para poder aceitar aquela dificuldade do outro, não ser conivente com a dificuldade do outro, mas ajudá-lo a superar aquela situação. É interessante que nessa passagem, aquele homem acaba condenando esse outro que não soube perdoar. Mas aí a gente tem que buscar a lógica de Deus dentro de tudo isto. E a lógica de Deus, por mais que a gente ache que isso seja simplista demais, é a lógica do amor. Porque não há outra referência para Deus. Do amor provém o perdão, a compaixão, a solidariedade, o respeito e todas essas outras coisas. Do amor de Deus provém tudo isso, mas a essência é esse amor. E nós somos convidados a testemunhar isso. É aquilo que eu estava dizendo. Se eu experimento a graça de Deus, às vezes a gente chora, participa tanto nas nossas missas de uma maneira emotiva e afetiva, mas depois a gente perde isso no decorrer dos dias. Isso é que dá certa tristeza, porque você perde a referência de Deus. Será que não valeria a pena aproveitar essa reflexão de hoje e ordenar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos em relação a esse trecho bíblico que nós ouvimos, em relação também à nossa atitude perante o texto bíblico, de buscar de fato a nossa realização nas mãos de Deus, na ação de graças que Deus vive com cada um de nós, naquilo que Ele apresenta a cada um de nós. E claro, vivendo essa ação de graça, a gente vai acabar repetindo isso na vida dos nossos irmãos e irmãs. Então vamos pensar a partir de hoje nesta reflexão. Será que não me falta dar um passo maior até a outra pessoa, procurando levar até ela essa ação de graças que eu recebi? Porque às vezes eu tenho essa dificuldade de encontrar uma situação ou uma solução para a fragilidade do outro sem condenar a pessoa. Por mais que às vezes essa reflexão esteja sempre presente na nossa vida, a gente tem que buscar, avaliar, refletir cada vez mais. Enquanto nós não formos lapidados o suficiente, Deus não vai se cansar de cada um de nós. Por isso é importante trazer isso como referência no dia de hoje. Eu peço que você pense bastante nisso. Entenda que esta ação de Deus ela é uma porta de entrada para a sua salvação, para a nossa salvação. E tentar fazer valer a pena de fato aquele batismo que nós recebemos. Somos filhos de Deus e devemos lutar para que esta filiação não se desfaça, que a gente não rompa com essa ação de graça de Deus na nossa vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.